Bom dia a todos. Eu me chamo Iris, sou conselheira, né, pelos movimentos populares, sou também da CTOF, e então estou chamando aqui o senhor Erli, né, secretário-geral e também coordenador da CTOF. Por favor. Ah, tá bom, esqueci, desculpem, minha descrição, né? Então, eu tenho cabelos pretos longos, né? Estão presos. Estou de calça preta, blusa de frio verde e também um cachecol verde, né? E bota mais ou menos marrom. Ok? Bom dia, Erli. Bom dia. Bom dia. Todo mundo descansado? Ó, é bom que não descanse mesmo não, tá? Porque quando você descansar, você já está na hora de ir pro buraco lá embaixo, viu? Lá que é lugar de gente descansar. Quem quer descansar aí? Então, eu acho que não é muito bom. Não é muito bom a gente ficar, dizer que reclamando da vida, não, né? Acho que a vida, ela nos oferece muitas coisas boas, né? Então, enquanto eu estiver aqui, eu vou cuidar daquilo que é a minha missão. E hoje, especialmente nesse tempo, a missão de vocês é construir o controle social, defender o SUS, fortalecer os conselhos de saúde e garantir uma saúde pública de qualidade nos municípios de cada um aqui e de cada uma, né? Então, quando eu cansar, eu já posso descer lá para o túmulo, viu, gente? Lá é lugar de descansar. Aí descanso eterno também, né? Então, aí acabou. Aqui a gente tem que trabalhar, porque nós temos tarefas a realizar. E a que nos foi dado é de construir uma política pública de qualidade para todos os munícipes da minha cidade, do estado e do país. Porque quando olhando o meu município, eu olho também a saúde do estado, tá? Então, saudar a todos vocês, agradecer pela presença. Nós vamos correr um pouquinho, porque nós começamos com um pouco de atraso, né? E aí, a gente... mas se faltar alguma coisa, depois a gente vai conversando, tá? Coube a mim aqui a falar um pouquinho das comissões e câmaras técnicas. E aí, a gente vai mostrar as que o Conselho Estadual de Saúde tem, né? O Conselho Estadual de Saúde tem essas câmaras técnicas aqui. Olha para você ver um pouquinho, né? E aí, mas a primeira coisa que precisa entender, qual que é o papel, né? Na verdade, eu confesso a vocês que Câmara Técnica minha é muito antiga. Porque ela é apenas para conselheiro de saúde, né? E a comissão é mais aberta. Ela inclui outras pessoas de notório saber. A universidade, né? Ô, gente, eu não apresentei, a Iris apresentou, eu preciso apresentar para vocês? Precisa? O que você está falando? Pois bom, você já me conhece, né? Mas, de qualquer maneira, eu sou Erli Rodrigues, estou aqui no Conselho como secretário-geral da mesa diretora, né? Casca de bala da presidenta do Machado. E sou do segmento de usuário, e sou do MOHAN, que é o Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase. Vocês conhecem o MOHAN? Quem conhece o MOHAN? Já falaram do MOHAN aí. MOHAN é internacional, né? E aí a gente... Hã? Ah, ele tá falando aqui, gostando da minha cara de 1,80 m. Aí, ó. As provocações, gente. Pois é, não vou ligar a provocação não, né, gente? Pois é. E aí o seguinte,
Então, eu estou no conselho aqui desde 2017, mas também tive a honra de presidir o Conselho de Valadares por 3 mandatos. Portanto, o Conselho de Saúde, gente, é uma universidade, é uma faculdade, é o espaço de formação de toda pessoa. Lá a gente vira mestre, a gente vira doutor, porque doutor não é aquele que tem o título de doutorado, mas é aquele que lá na sua base, com o seu saber, ensina um monte de gente. Sabe? Então você pode não ser letrado, não ser escolado, mas você tem conhecimento, tem saberes, e isso que é importante, sabe? Então, graças a Deus, eu consegui fazer um curso superior, mas isso não me torna melhor ou pior do que nenhum outro. Portanto, no Conselho de Saúde é o espaço de formação do cidadão. Quem está no Conselho, quando eu falo que o Conselho é um espaço privilegiado, é exatamente por isso, porque lá a gente aprende todo dia. Né? Quando a gente criou o grupo de presidente de conselho, a gente criou com o objetivo de dar informação. Só que lá é uma escola, a gente aprende todo dia com cada presidente. Né? Mas voltando ao nosso tema, que eu vou falar de Câmara Técnicas e Comissões. E aí, olhando a do Conselho Estadual de Saúde, que tem um monte, né? Tem a Comissão de Saúde das Mulheres, a Câmara Técnica de Controle e Avaliação, a CIPAF, que é a Câmara Técnica de... a Comissão de Serviço de Patologias, né? Tem a CETOF, que é a Câmara Técnica de Orçamento e Financiamento, tem a CISBUR, que é a Comissão de Saúde das Mulheres, ainda daqui a pouco vai criar lá a Comissão de Saúde da Pessoa Idosa, que já foi aprovado no plenário do Conselho, o meu amigo Geraldo Heleno deve coordenar essa comissão, né? A comissão... Aí tem um monte de outras comissões, né? A CIST, que é a Comissão de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, a SERP, que é a Comissão de Reforma Psiquiatra, a Câmara Técnica da Força do Trabalho, que cuida dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Então, são várias comissões. A CIAS-PCD, que é das pessoas com deficiência, na qual a coordenadora lá é a Leteia, né? E a relatora é a Consuelo, que brilhou antes aqui com vocês. Então, são várias câmaras técnicas e comissões. Então, lá no Conselho Estadual de Saúde, nós temos câmaras técnicas, formada por conselheiros, e temos comissões, formada por diversas pessoas, além dos conselheiros. Então, vocês têm uma ideia de que os relatórios, os instrumentos de planejamento e gestão, passa por aqui. Passa por aqui, tá? Então, é por aqui que passa. Não é a mesa diretora que dá ad referendo aprovando um relatório de gestão. Não. Não é a mesa diretora. Então, ontem eu vi alguém falando assim, não, a gente aprovou por ad referendo. Mesa diretora não pode usar ad referendo para deliberar sobre planejamento, instrumentos de planejamento e gestão. Não pode fazer isso. Ad referendo é temporário. Na primeira reunião ordinária cai, se não for aprovado pelo plenário, e não serve para isso. Serve para matérias urgentes e inadiáveis. E aí, com muita reflexão. Tá? Então, ad referendo é um dispositivo legal, mas em urgente e emergente. Não pode ser coisa todo dia. A mesa diretora ocupa o lugar do plenário. Então, quem decide as coisas é o plenário do Conselho. A mesa diretora, o único papel dela é conduzir as decisões que o plenário tomou. O plenário decidiu construir um posto de saúde. A mesa diretora vai mandar para o secretário que o plenário decidiu isso. Então, a mesa, ela tem o poder administrativo das decisões do plenário do Conselho. A mesa toda hora tem que chamar o pleno? Não. Porque ela tem condição de tomar algumas decisões, porque ela foi eleita para isso. Mas não usurpar o poder do plenário do Conselho. Então, o plenário é o órgão maior. Então, essas câmaras técnicas também, como a mesa diretora, não têm poder deliberativo. Tá certo? Elas servem para... Elas são órgãos de assessoramento do pleno do Conselho e da mesa diretora. Então, elas vão lá, chegou uma matéria lá, olha, o secretário está querendo implantar lá uma unidade de saúde 24 horas. Isso é matéria do Conselho ou da gestão? Do Conselho ou da gestão? Hã? É do Conselho e da gestão.
Mas se o conselho disser assim, secretário, aqui no nosso município não tem necessidade dessa unidade de saúde, porque não vai aparecer nenhuma alma penada lá para constar. Então o conselho pode falar com ele que não. Tá certo? Então, o conselho que toma a decisão, que delibera, mas ele vai mandar para a Câmara Técnica. A comissão e Câmara Técnica. Comissão vai mandar para a comissão e a comissão vai avaliar se aquele serviço de fato é necessário. Certo? Então, baseado em dados, ouvindo a comunidade, ouvindo as pessoas, a comissão vai dar o parecer favorável ou contrário. Encaminha para a mesa diretora. A mesa diretora vai avaliar aquela decisão e fazer também a sua posição para o plenário. Olha, a mesa, ouvindo aqui o parecer da comissão, nós também optamos por essa proposta, é bacana, é legal, porque as pessoas de madrugada passam mal e não tem aonde recorrer. E o plenário vai decidir se aprova ou não aquela matéria. Tá? Então a decisão final é do plenário do conselho. Tá? Então a mesa não vale nada? A mesa vai conduzir o que o plenário decidir. O plenário decidiu que a proposta é ótima. Tá? Beleza, está aprovada. A mesa, então, vai encaminhar a decisão em resolução para que o secretário de saúde homologue e coloque em prática a decisão do conselho. Nós temos uma briga no Conselho Estadual de Saúde com a gestão, porque a gestão acha que tem coisa que é dela, que o conselho não tem que se meter. Porque a Secretaria Estadual de Saúde, ela tem entendimento equivocado do papel do conselho. E eu falo isso aqui com muita propriedade, viu? Faz com muita propriedade. O da gestão é executar a política de saúde. Mas a formulação da política de saúde e a deliberação da política de saúde é nós que definimos. Tá? Então ela vai executar aquilo que nós deliberamos. Se a gente não deliberar, ela não pode executar. E alguém perguntou assim, mas como é que forma uma Câmara Técnica, uma comissão? Como é que forma uma comissão? É muito simples, é um ato do conselho. Um ato do conselho. O conselho vai definir as comissões. Hoje nós estamos falando aqui da comissão de orçamento e financiamento. Não é a melhor comissão, mas é a mais importante. Por que é a mais importante? Porque é ela que vai definir como gastar os recursos, como eles estão sendo gastos e como podem ser gastos. Tá? Ou pode ser investido, vamos mudar o nome. Gasto para investimento, né? Então, como que os recursos financeiros vão ser investidos na saúde? Bom, então essa comissão, no caso aqui do Conselho CETOF, no caso de vocês pode ser a COFIN, pode ser CETOF também, a decisão é de vocês, ela tem que ter no mínimo 4 pessoas. No mínimo 4 pessoas. Pode ser conselheiro suplente. Lá na comissão, o conselheiro não é suplente. Lá não tem suplente. Lá todo mundo que está na comissão é membro titular da comissão. Tá certo? Então, pode ser um mínimo de 4. A CETOF tem em torno de 8. Né? Aqui tem 5 hoje presente. Né? Então, a CETOF aqui tem 8. Mas o mínimo é 4. E deve ser paritária. Para quem ainda não guardou na cabeça o que a presidenta Lu Machado falou ontem, é bom a gente repetir o que é paridade. Paridade é 50% de usuário, 25% de trabalhador de saúde e 25% de gestor e prestador. Repetindo as palavras da Lu, usuário é aquele que não tem vínculo com a Secretaria de Saúde e não ocupa cargo de chefia ou de confiança. E aí esse debate ontem foi muito legal, que a nossa presidenta conduziu com muita propriedade, com muita sabedoria. Né? Então, a Câmara Técnica é desse jeito. A comissão, ou Câmara Técnica, como vocês querem chamar, é uma comissão, lá no Nacional, chama COFIN. COFIN Nacional. E nos municípios pode ser COFIN Municipal. Né? E por aí vai. Gente, então tem 7 minutos. Pergunta a ele se ele não pode... Pergunta se ele não pode entrar às 10. Para a gente poder continuar. Então, porque tinha 30 minutos, mas aí nós atrasamos. Infelizmente, nós perdemos o tempo aqui, né? Mas a gente pode aprofundar isso, tá? Se tiver um tempinho para da tarde, a gente volta. Não volta, presidenta? Aí é o seguinte. Então, as comissões,
a CETOF, ela vai avaliar o quê? O que a Câmara Técnica, a Comissão de Orçamento e Financiamento vai avaliar? O que ela vai avaliar? Um calhamaço de 300 páginas. No final do relatório, tem a parte da execução orçamentária e financeira. Então, é lá que a comissão vai avaliar. Mas ela vai precisar dessas outras comissões. Porque como é que eu vou saber? Eu sou da COFIN municipal, ou da Câmara Técnica. Como é que eu vou saber se o dinheiro é suficiente para custear a saúde das mulheres do Estado? Eu preciso dialogar com a Comissão de Saúde das Mulheres. Ela vai ter que falar comigo, olha, a demanda não foi cumprida, os indicadores não foram cumpridos, as metas não foram alcançadas. As metas assistencial. Então, diante desse retrato que a Comissão de Saúde das Mulheres vai passar para mim, né, porque faltou mamografia, faltou a cota de mamografia não foi atingido, o pré-natal não foi atingido, muitas mulheres morreram, muitas crianças morreram, né, a sífilis não foi combatida, e um monte de outras coisas que a CISMU, a Comissão de Saúde da Mulher, vai apresentar para a CETOF. Baseado nisso, a CETOF vai dizer assim, olha, o dinheiro que está colocado aqui é insuficiente para realizar o que a gente precisa. Ou, ao invés de vocês fortalecer o pré-natal lá na atenção primária, evitando que as mortes acontecessem, vocês pegou o dinheiro e gastou lá no hospital. Tá certo? Então, está na responsabilidade da comissão avaliar se o dinheiro foi gasto corretamente. E aonde que a gente olha o dinheiro? Ontem o Paulo falou aqui do Investe SUS. Eu espero que vocês em casa tenham brincado com isso lá e baixado o aplicativo lá na Play Store, no Investe SUS Cidadão. Porque lá você vai acompanhar todo o recurso de fundo a fundo que chega no seu município. O valor que tem lá, onde está sendo gasto, com obras, com serviço, você precisa acompanhar lá. Um outro aplicativo legal também, que eu gosto de brincar com ele, é o Monitora SUS. Que lá, para você olhar o RAG, ele é ótimo, porque ele faz do ano passado, por exemplo. Quem quiser acionar aí o seu celular, baixar o Monitora SUS, você vai ver o que o seu município fez, quanto que ele gastou. Alguém falou assim ontem, mas eu não sei quanto que ele gastou. Então eu não preciso de um calhamaço de folha para me avaliar. Então eu vou lá no Monitora SUS, por exemplo, lá vai ter quanto que eu gastei na vigilância, quanto eu investi na atenção primária, quanto que eu investi no hospital, né? Então lá eu vou ver quanto que eu gastei em cada área da saúde. Medicamento. Então lá no Monitora SUS, dados que o seu município alimentou lá, então não é dado inventado, né? Então de vez em quando eu pego algum gestor aqui que eu mostro para ele quanto que ele está investindo lá. Se a atenção primária, a cada R$1 que eu deixar de investir nela, eu vou gastar 4 no hospital. Se a atenção primária, ordenadora do cuidado, se ela resolve mais de 80% dos procedimentos, dos problemas de saúde da população, eu pergunto para vocês, aonde que eu preciso colocar um maior investimento? No hospital ou na atenção primária? Muito fraco, muito fraco. Vocês não estão... Cada R$1 que eu deixar de investir na atenção primária, eu vou gastar 4 na atenção hospitalar. Aonde que eu tenho que colocar dinheiro? Para mim, o ideal é que o hospital esteja vazio, sem ninguém. E que eu impeça que as pessoas tenham diabetes, tenham hipertensão, tenham obesidade, tenham seu agravo de saúde lá na ponta. E aí eu vou fazer isso com visita domiciliar, com agente comunitário de saúde, com a educação popular em saúde. Então, a comissão ela também precisa olhar isso, para a gente administrar bem os 15%. Eu fui numa cidade que falou assim, olha, meu município gasta 37% de recursos. Aí eu fui lá no Monitora SUS e olhei lá, 77% gasto com atenção hospitalar. Eu falei, infelizmente, você joga dinheiro fora. 37% que você investiu lá, você está jogando dinheiro fora.
Então a comissão ela precisa ter o olhar para isso. E aí, gente, graças a Deus, a minha comissão é top das galáxias. Ontem vocês conheceram eles aqui, eles ajudam a gente demais, a gente constrói coletivamente e a gente vê cada ponto. E aí eu posso compartilhar com vocês o que nós mudamos no Estado. Nós pegamos o Estado com 2 orçamentos acumulados de restos a pagar. O que é restos a pagar? Restos a pagar é aquilo que não foi pago até dia 31 de dezembro. E isso a comissão também precisa olhar. Tá? Porque um município que deve muito, ele vai comprar mais caro. Ele vai comprar menos serviço. E com certeza a população vai ficar desassistida. Então por isso que é importante a comissão de orçamento e financiamento. Não adianta vocês pegar isso tudo do bolo lá, na reunião do conselho com 1 hora, e dizer que ia aprovar o relatório de gestão, quando vocês vão, 1 hora vocês vão cair do cavalo. Tá? 1 hora vocês vão cair do cavalo. Não façam isso. O RAG pode demorar 3 reuniões para avaliar, não tem problema. Tá certo? Mas que vocês consigam verificar os detalhes do relatório. Ah, mas eu tenho que saber 100%? Não. A gente pode fazer isso por amostra. Eu posso pegar uma ação de saúde e mexer só com ela. Tá certo? Ou pegar 5 despesas separadas. Vou pegar a despesa aqui da atenção primária, vou pegar um pouco da despesa, uma parcela da despesa. Os tribunais fazem isso. Eles não pegam aquele relatório de 300 folhas. Quando o gestor entrega um relatório de 300 folhas, você guarda ele lá, para você ir consultando parte dele. Mas não é para você pegar aqui, ó, amanhã você tem que me dar isso. Não funciona assim. Porque só para convocar os conselheiros de saúde, você tem que ter 10 dias antes da reunião. 10 dias antes da reunião. Resolução 453 de 2012. Então todo conselheiro tem que ser convocado, no mínimo, com 10 dias antes da reunião. Então a pauta do conselho não pode ser uma pauta assim, amanhã nós vamos reunir, gente. Não funciona isso não, tá? Não funciona isso não. Resolução 453 de 2012. Tá? É 10 dias de antecedência. Se o gestor quiser uma matéria que vai para o plenário do conselho, tem que pautar ela 10 dias. E os conselheiros têm que ter acesso. O que vai ser discutido na reunião? Todos os assuntos se pautam. Tá? Então, não é ilegal. Nem votar. Não existe isso. Trouxe aqui agora para vocês votar. Não. Ele entrega a pauta na mesa diretora. A mesa diretora constrói a pauta. Encaminha para os conselheiros com 10 dias antes da reunião, para que os conselheiros tomem conhecimento dos assuntos a ser pautados. E aí, no dia da reunião, todo mundo já leu a matéria, né? Só que não, é lógico, né? Ninguém leu nada. Ninguém leu, o povo tem preguiça de ler. Mas é importante ler, muita gente lê, tá? Então, lê a matéria e chegar lá no conselho no dia e está pronto. Não, agora eu posso falar dessa matéria. E eu não preciso saber tudo, eu posso perguntar aos universitários, posso procurar o meu amigo, posso procurar alguém de minha confiança que está na gestão, tá certo? Sempre a gente tem alguém de confiança na gestão. E a gente avalia. Então, 10 dias antes, tanto para as comissões, para os conselheiros. E aí, as comissões aqui no Conselho Estadual de Saúde definiu o prazo, tá? 60 dias é o máximo que as comissões precisam dar parecer à mesa diretora sobre as suas avaliações. Por que isso, gente? Estou vendo fuxico, hein? Vamos lá. Por que é importante a gente avaliar o quanto antes? Existe um negócio. O ano passado, aí esse ano o gestor fala assim, olha, eu preciso o parecer do conselho sobre o RDQA. Quanto que foi o RDQA? Abril do ano passado. Maio do ano passado. O que vai valer, gente? O RDQA, papel dele, pode mudar, por favor? Eu que mudo. Desculpa. Cadê o povo? Pois é. Aí. Tem que ser rápido agora, porque o Fúcia... Não, o Fúcia está chegando, então tem que ser rápido. E aí...
Aí, cada instrumento desse tem seu tempo, né? Então não vou falar deles não, que a Lu falou muito bem ontem, tá? Mas vou falar desse aqui, a LDO. A LDO, o prazo dela em muitos municípios é 15 de maio. Então, aí vão lembrar do dinheiro do conselho? Se eu não tiver aqui uma diretriz da participação da comunidade, eu não tenho dinheiro do conselho. Mas quem que vai aprovar se vai ter diretriz ou não? É o gestor? É quem? Se o conselho não colocou aqui, vai ter? A culpa é de quem? Aí você vai entregar ele para o Ministério Público, denunciar ele nos órgãos de controle externo, porque ele cometeu um crime, uma infração, que inclusive pode ser penalizado, viu? Não é eu que estou dizendo, é a legislação. Então aqui entra a diretriz da participação da comunidade, tá? E está na Constituição Federal, artigo 198. Então se o gestor falar assim, ó, isso aqui não tem, tem sim. E o senhor está ferindo a lei magra do Estado, do país. Não tem problema não, gente. Importante é ter a diretriz, tá? Porque depois o dinheiro está aqui, ó. Dinheiro é aqui. LOA, Lei de Orçamento Anual. O dinheiro é aqui. Mas se eu não tenho esse aqui, se eu não tenho esse, eu não vou ter esse. Por isso a comissão de orçamento e financiamento é importante. Quando ela for apurar o instrumento de gestão, ela perceber que não tem o orçamento do conselho lá, que não tem a dotação orçamentária, a comissão vai dar o parecer para o conselho e falar, olha, não tem não, tá? Não está lá não, viu? Então, se não está aqui, não está aqui. Então não pode ter. Não, o gestor não vai poder pagar, não vai poder gastar um centavo com o conselho, porque ele não pode gastar. Não é porque ele não quer, não, porque ele não pode. Então é preciso que a gente olhar ali, tá? Bom, ele está pronto já? Gente, Mariana, você que vai falar, tá? Olha, você ia fazer debate, mas infelizmente eu vou ter que voltar depois. Depois do FU você faz debate, né? Das duas, ok? Então aqui, ó, a dotação orçamentária do conselho, dinheiro do conselho. Se ele colocar 5 mil, tá bom, não tá ruim não. Sabe por quê? Porque o conselho vai fazer o seu plano de trabalho para o outro ano e vai dizer quanto que ele precisa e esse valor pode ser suplementado. Então se eu tenho R$1.000 aqui, só R$1.000, nessa diretriz da participação popular, ele pode chegar a 1 milhão. Porque eu tenho uma janela orçamentária para poder colocar o recurso. Agora, se eu não tenho essas duas, se eu não tenho isso aqui e não tenho isso aqui, eu não posso colocar dinheiro para o conselho, nem para lanche, nem para viagem, nem para nada. Se o gestor gastar, ele está gastando ilegal. Porque ele vai ter que justificar de onde que ele tirou o dinheiro. Então, a tarefa dos senhores aqui é implementar a comissão de orçamento e financiamento nos conselhos de saúde para ontem. E aí o seguinte, nós temos aqui o Plano Municipal de Saúde, a Programação Anual de Saúde, né? Esse está dentro daquele, tá? E esse está dentro desse. Então, quadrimestralmente, a Comissão de Orçamento e Financiamento vai avaliar cada quadrimestre. E aí vai apontando as inconsistências. Vocês acreditam que a CETOF descobriu aqui no Conselho Estadual de Saúde que a SES, Secretaria Estadual de Saúde, está colocando 22 milhões em comunidade terapêutica com a resolução contrária desse conselho? Cometendo crime e precisa ser denunciado nos órgãos de controle externo, tá? Então, existe uma lei, existe uma resolução homologada que o Estado não pode colocar dinheiro em comunidade terapêutica. Ela não faz parte da rede psicossocial. Tá? Então a CETOF descobriu isso, passou para a SERP e nós fizemos um relatório, ok? Então quadrimestralmente, quanto mais você demorar isso aqui, de fazer os RDQAs, vocês vão atrapalhar a saúde do seu município. Portanto, ele serve para você monitorar a execução da paz. Tá? Então, quadrimestralmente eu vou ver se o que está aqui
está sendo cumprido. E vou dando parecer. Não cumpriu, eu vou recomendar ao gestor que ele precisa melhorar para frente, tá? E por fim, né, o relatório de gestão. Se eu demorar 5 anos para aprovar um relatório de gestão, para deliberar sobre ele, eu vou também atrapalhar a saúde. E sem contar, gente, que se o conselho não fizer isso aqui, ó, ele pode bloquear o CAGEC do município, tá? E o município deixar de receber recurso financeiro. E se ele demorar para atuar, ele vai prejudicar a saúde do seu município. Porque se eu for fazer um andamento, agora, não fiz nada aqui, chegou aqui, eu quero fazer. Gente, só vai servir para você pensar para frente. Mas, de fato, ele não interferiu nada na saúde. Hã? Tem. Manda sim, tá? Então, se você não fizer ali, você também, cara, não vai resolver muita coisa, não. Vai precisar para você olhar para frente. Mas que você deu prejuízo à sua comunidade, à sua cidade, você deu prejuízo assistencial. Porque você não olhou a política no tempo. Então, só para fechar. Então, pronto. Você já era para reprovar o RAG. Gente, se eu não conheci isso aqui, se isso aqui não veio para mim, eu não tive tempo de avaliar, isso aqui eu vou reprovar aqui. Reprova. E o motivo é que você não pôde acompanhar o RDQA. Então, isso aqui, se eu não ver isso, eu reprovo isso. Agora, se eu, Erli Rodrigues, conselheiro de saúde, não deliberei isso, isso aqui não é para provar, tá, gente? Isso aqui é só recomendação, tá? Recomenda. Então, se eu não recomendei nada aqui, não avaliei nada aqui, vai ficar difícil eu fazer isso aqui. Agora, se a gestão não trouxe isso aqui para mim, eu vou reprovar o RAG baseado nisso aqui. Tá? Eu não tomei conhecimento do andamento da política, portanto, eu vou reprovar o relatório de gestão. Tá? Vai prender o gestor se eu não reprovar o relatório de gestão? Vai acontecer o quê? Vai cortar o recurso? Não, se eu deliberar contrário ou favorável, eu vou dizer que o conselho atuou. Tá? Não vai acontecer muita coisa no município, só que o gestor vai ficar na mira dos órgãos externos. Peraí, por que o conselho reprovou o relatório? Alguma coisa tem errado lá. Então vamos fazer uma auditoria lá? Vocês vão chamar a atenção dos órgãos externos para que a gestão apura. Os órgãos externos apuram. E por último só para terminar mesmo, para finalizar aqui. Pode? Já ganhei um pouquinho mais de tempo. Não, eu estou com a Mariana ali, Glaucio. A Mariana que fala comigo. Mariana falou que eu posso falar mais um pouquinho, tá, gente? Então, data. Vamos lá em data. Data, tá bom? Aqui é o plano plurianual. Vocês sabem que aqui está assistência, educação, saúde, está todo mundo aqui. Isso aqui tem data. No máximo, abril, todo mundo tem que fazer o plano. Aquele lá. Até abril tem que estar aqui. Porque isso aqui também, as diretrizes saem daqui. Então, para mim ter isso aqui, eu preciso ter lá. Se aqui, em muitos lugares, é 15 de maio, significa que pelo menos até 15 de abril, eu tenho que ter aqui lá. Tá certo? Então aqui, 15 de maio, 20 de maio, no máximo junho. Aí, dali também as conferências, tá, gente? As conferências não tem isso aqui tudo, isso aqui não existe se não tiver conferência de saúde, que a Lu Bachato falou muito bem ontem, tá? Tudo isso aqui sai das conferências, tá? Então aqui, para mim poder ter isso aqui, eu tenho que ter feito lá a conferência de saúde e o plano de saúde, tá? Então aqui, 15 de maio, em alguns lugares, depende da lei orgânica do município. Vocês olham lá nos seus, tá? Aqui, de junho a julho, também depende do calendário do seu município. Pode olhar lá, tá? Que é a lei de orçamento anual. Aqui é o dinheiro, aqui é o dinheiro. Aqui diretriz, aqui não tem dinheiro, e aqui é o dinheiro que eu coloco nessas diretrizes que eu decidi aqui, tá? Aqui, Plano Municipal de Saúde, já falei, 15 de abril. Aqui, Programação Anual de Saúde, aí é todo ano. No primeiro ano, ela pode ser junto com o plano, 15 de abril. Nos demais anos, até final de março, o gestor tem que caminhar para o Conselho de Saúde, tá? Encaminha ela sem valores, tá? Chama paz simplificada, só com as diretrizes, sem valores, até
15 de março, 30 de março, no mês de março, tá? Vai ter que caminhar lá para vocês, tá? Só com as diretrizes. Aí é o seguinte, o conselho foi apurar aqui. Não viu diretriz do Conselho de Saúde, vai aprovar? Não vai aprovar, tá? Aí aqui, aí o seguinte, dali é a paz. Paz, se é 15 de março, ela é simplificada. Diretriz do conselho tem que estar lá dentro lá. Tem que estar aqui, ó, tá? Mas quem faz as atividades do conselho? Quem determina o que o conselho vai fazer para o outro ano? Se o conselho não preparou nada para 2026, vai estar aqui? Ele precisa de dinheiro? Ele precisa de dinheiro? Ele não preparou nada, ele não precisa de dinheiro. Ele não vai precisar de dinheiro, porque ele não tem nada. Agora ele precisa fazer o plano de trabalho dele e colocar aqui, ó. Aqui. Dentro da diretriz da participação da comunidade, tá? E aí o seguinte, então, esse é o primeiro tempo da paz. Primeira parte da paz, diretriz sem dinheiro. Então eu coloco a diretriz da paz aqui. A segunda parte da paz é até 31 de agosto, tá? 31 de agosto é o prazo máximo que a gestão manda a segunda parte da paz, já com a LOA, já com as diretrizes, com as metas, com os indicadores. 31 de agosto é o prazo, ok? Aqui, fez isso aqui, começou o ano, começou a executar. 30 de maio é o prazo que a gestão precisa caminhar esse instrumento para o conselho. E aí, quanto mais rápido o conselho avaliar e der o parecer, melhor para a saúde do município, tá? Você vai aprovar o RAG? Não vai, né? Aí o seguinte, já pode recomendar ao gestor que ele atrasou, ele pediu que o conselho apurasse os indicadores. Beleza. E por fim, o relatório anual de gestão, que é o RAG, que é até 30 de março. Todo ano tem que mandar. Daqui a pouco nós vamos abrir para o diálogo, tá bom?